Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de planos de trabalho, né? Por que falar em plano de trabalho? Porque inicialmente nós temos alguns planos, na verdade são 3. Vamos lá mostrar, arquivo, novo, peça, ok. Vamos esperar carregar um pouquinho, carregou, vou mudar aqui que o meu tem algumas opções, tá? Toda vez que eu for desenhar uma peça nova, eu começo com uma geometria 2D, tá? Ou um quadrado, um retângulo, uma elipse, um círculo. Seja lá o que for, ela está aqui na aba esboço, tá? Que é 2D, vamos começar por um círculo. Ele vai perguntar onde você quer desenhar. Eu tenho inicialmente esses 3 planos, tá? Qualquer um deles poderia escrever, por exemplo, assim que eu clicar no top, né? Desculpa, top que o meu está em inglês, tá? No superior. Se eu desenhar um círculo, tá? O círculo fica desenhado nele, tá? Acompanha ele. Vou cancelar, aperto a tecla ESC, cancelei. Opa! Cancelar, descartar, sim, tá? Então tem as 3 referências básicas, mas vai chegar algum momento, tá? Que vocês estiverem desenhando e esses 3 planos não vão ser o suficiente, tá? Para falar, mas qualquer face da peça pode ser usado, sim. Então vamos lá, tá? Vamos desenhar uma peça. Vou desenhar aqui um retângulo, tá? Vou começar desenhando no superior, vou começar pelo centro. Vamos desenhar só para exemplificar. Vamos desenhar um retângulo, tá? Vou confirmar. Vou vir aqui, dimensão inteligente, clicar na linha, arrastar, cliquei. Vamos desenhar um retângulo de 100. Vou selecionar essa linha, já que o meu comando está ativo. Opa, selecionar a linha, não, ponto, aperto o ESC, que eu cliquei no ponto. Seleciono de novo, clico por 50. Por exemplo, uma caixa com base 50 por 100, ou 100 por 50. Confirmo, vou dar volume. Toda vez que eu falo em fornecer volume, é 3D. Se é 3D, é recurso, tá? Dentro da aba recurso eu tenho esses comandos, todos esses comandos aqui, ó. Eu vou usar no momento esse daqui, tá? Eu vou ganhar um volume, por exemplo, de 50 milímetros. Então vai ser um prisma, tá? Ele é sólido, então base 100 por 50, altura 50. Criei ele, tá aqui. Então se eu quiser continuar meu desenho, tá? Eu vou escolher uma geometria 2D. Eu venho, esboço, por exemplo, quer fazer um furo na caixa. Ele pergunta novamente, onde você quer fazer esse furo? Se eu clicar aqui, ó, eu vou expandir isso daqui, ó, as informações que estavam aqui veio para cá, só que ela está escondidinha. Cliquei, expandiu. Eu posso selecionar os 3 planos iniciais, tá? Esse ou esse, tá? Qualquer um deles, tá? Por exemplo, se selecionar esse, tá? Eu posso vir desenhar nele, apesar que está na frente da minha peça, ele vai ser projetado o desenho lá para ele, tá vendo? Poderia selecionar esse, vou cancelar, tá? Ou poderia selecionar qualquer face, de novo. Onde que eu quero desenhar? Então, poderia selecionar qualquer desse plano ou qualquer face da minha peça, tá? Então, eu tenho 6 faces mais 3 planos. Então, eu tenho 9 local para desenhar, continuar meu desenho, tá? Se eu selecionar essa face, aqui nela será desenhado. Tá bem? De novo, cancelar, descartar. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um furo, tá? Se eu quiser fazer um furo fazer um furo daqui, aqui, passando por aqui, ó, passando por esses 2. Então teria que ter um plano inclinado, tá? Aqui está a peça, né? Inclinada nessa forma aqui, ó, para me conseguir furar e passar por aqui. Nenhuma dessas 6 faces da peça e mais os 3 planos, isso é, nenhuma dessas 9 opções que eu tenho, me forneça um plano com a inclinação correta para me fazer um furo na diagonal da minha peça, tá? Então, diante dessa dificuldade, tem a opção de criar um novo plano. Então, tem como eu fazer um plano diferente de todos? Tem, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, eu vou vir aqui, recursos, tá? Então, a minha peça já está em 3D, então vou vir na aba recursos, vou vir aqui, ó, geometria de referência. Aqui eu crio planos, eixos, pontos, tá? No caso, nós vamos fixar em planos, tá? O nosso foco vai ser em plano. Então, se eu clicar em plano, vai aparecer algumas opções. Cliquei nele, vai ver que aqui à esquerda aparecem as opções do comando. Que é padrão SolidWorks, toda vez que eu aciono o comando, à esquerda vai dar todas as possíveis configurações desse comando. Então, para mim criar um novo plano, eu tenho 3 opções. Tá? 3 opções não, 3 referências, tá? Tá, 3 referências. Até 3. Significa o quê? Eu tenho que falar para ele, esse plano vai passar por onde? Tá? Então eu tenho até 3, não precisa selecionar as 3. Às vezes uma é suficiente, às vezes 2. Às vezes eu tenho que selecionar as 3 referências. Por exemplo, ó, eu quero um plano que passe por esse ponto,
por esse ponto e passe por essa linha, que vai ser o plano que nós queremos, por exemplo. O que eu faço então? Então você seleciona o primeiro, está em azul, significa que está pronto a receber a informação. Eu quero que passe, por exemplo, vamos lá, por esse ponto, tá? Passou por esse ponto, tá? Vai ser coincidente? Sim, eu quero que coincida, eu quero que passe por esse ponto, tá? Eu venho para a segunda, automaticamente ele já pula para a segunda, mas eu dou um clique para confirmar. Eu quero que ele passe também por esse ponto. Tá vendo? Já está passando pelos dois pontos. Está com uma inclinação que não é que eu quero, mas daí eu posso corrigir, tá? Quero que passe por esse ponto? Sim, quero que passe por esse ponto, tá? Aqui eu tenho mais duas opções, tá? E eu tenho a terceira que ele pulou. Posso usar ou não? Mas sim, eu quero usar. Então eu quero que passe por esse ponto, tá? Por exemplo, e vamos falar, se eu clicar por esse ponto aqui, ó, ele vai ficar dessa forma. Então ele passou por esses três pontos, tá? Vamos apagar esse ponto aqui, por exemplo. Eu quero que ele passe por esse ponto central aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue selecionar um ponto central aqui, ó. Tá vendo? Passou por esse ponto. Então ele está passando 1, 2, 3 pontos. Então 3 pontos, 2 pontos formam uma linha, 3 pontos formam um plano, tá? Poderia também economizar esses 2 pontos, trocar esses 2 pontos por uma linha, né? Na verdade, daqui até aqui é uma linha. Então poderia, por exemplo, apagar esse cara aqui, apagar o segundo e selecionar no primeiro essa linha. O mesmo resultado, né? Só que eu tenho uma referência sobrando, tá? Porque deveria selecionar 2 pontos, vai ocupar 2 referências, 2 opções. Eu posso selecionar uma linha que tem o mesmo resultado do que selecionar 2 pontos. Só que eu tenho uma referência sobrando. Caso eu precise de mais alguma coisa, né? Isso daqui que vai ser feito, tá? No nosso caso, eu queria um plano, tá? Que tivesse a inclinação que passasse por aqui, ó, tá? Então, na verdade, vou selecionar essa aresta, vou deixar ela selecionada, tá? Esse cara aqui, ó, eu vou mudar ele para cá. Eu quero que passe por essa linha e por essa linha. Tá vendo? 2 referências suficientes. Criou o meu plano. Tá criado o meu plano, não. Aí eu poderia desenhar nesse plano, tá? Ou eu também poderia, vamos apagar tudo, tá? Vamos apagar tudo, tá? Poderia selecionar, eu quero um plano que passe por aqui, tá? Ou por aqui, como vocês quiserem. Quero que passe por essa linha, tá? Só que eu quero que tenha uma inclinação conhecida. Eu quero que em relação, seleciona aqui, a essa face, por exemplo, tenha uma inclinação conhecida. Eu quero que coincida com essa face, tá? Opa, é o de baixo, desculpa. Pode ser paralelo, pode ser perpendicular, que é 90 graus. No caso, eu seleciono aqui esse comando aqui, ó, dou um clique aqui. Significa que eu vou ativar o comando de inclinação. Eu quero que tenha uma inclinação conhecida. Por exemplo, 60 graus. Poderia ser 45. Digito 45 e dou Enter, tá vendo? Mas eu vou colocar, por exemplo, 60 graus. Eu acho que vai me atender. 60 graus. Conhecido, tá? Então vai ficar um plano aqui, eu poderia desenhar em cima dele. Inverter a distância. Se eu clicar aqui, tá vendo? Ele cria para lá. Na verdade, aí eu vou selecionar, vou conseguir desenhar daqui para lá. Vou deixar do jeito que está. Isso daqui, ó, tem a opção de eu criar. Posso criar vários planos, não somente um, tá vendo? Vários planos em torno daquele, tá? Então, eu criei todos esses planos. Poderia aproveitar e criar vários. No caso, eu criei um só, tá? Então, todos eles girando 60 graus um em relação ao outro, né? Então, eu quero criar. Quais opções que está aqui na minha tela, lado esquerdo? Então, ó, eu quero um plano que passe por essa linha, tá? Que é essa aresta aqui, ó, que passe por essa linha. Que tenha um ângulo em relação a essa face de 60 graus, tá? E que seja 6 vezes isso. Então, 60, 60, 60, 60, 6 vezes isso dá uma volta total, tá? No caso aqui, vou criar um só. Coloquei só como exemplo, tá? Não vai ser útil pra gente, tá? Então, criei meu plano. Está criado o meu plano, tá? Apesar que está representado por esse retângulo pequenininho, ele se expande em toda a tela, tá? Então, eu vou selecionar ele, vou desenhar em cima dele agora. Seleciono ele, tá? Quando eu seleciono ele, ou por aqui, ó. Vamos lá, dou um clique nele. Cliquei nele, vem essa opção. Normal ao plano que está selecionado. Então, ele vai virar de frente para mim ficar desenhando. Ele vai ficar, né, de frente para mim,
tá? E a peça vai ficar inclinada. Virou, tá vendo? Tá aqui meu plano. E no plano selecionado, eu vou desenhar um círculo. Esboço, vou desenhar um círculo em cima do que já está selecionado. Seleciono aqui. Por exemplo, vou selecionar um círculo a partir no meio dessa linha. Lembrando que eu estou selecionando essa linha, mas tudo que eu desenhar, tá, vai ser projetado para o plano. A peça é como se ela não existisse. Eu uso ela para referência, mas não é desenhado em cima dela. Eu vou desenhar aqui um círculo, tá? Desenhei, confirmei. Vou vir em cotas, dimensão inteligente. E vou selecionar aqui, por exemplo, 25 mm, do Enter, tá? Confirmo aqui. Confirmo aqui. Então eu desenhei, tá vendo? Desenhei um círculo que está desenhado nesse plano, então ele segue a inclinação do plano. Quando eu ganhar volume, ele vai se expandir, tá? Ele vai se expandir normalmente é o plano, isso é 90 graus o plano, tá? E vai furar minha peça. Então vamos lá. Se eu vou furar minha peça, é 3D. Se é 3D é recurso. Então eu seleciono ele, dou destaque para ele. Então eu quero que esse cara aqui venha aqui na ferramenta. Dentre essas ferramentas eu quero que esse cara aqui seja acionado com esse comando, que é o que? Corte extrudado. Ele vai partir da onde que eu desenhei, então do plano de esboço, da onde que eu desenhei, já falei disso, tá? Com vocês em aulas passadas. Vai ser cego? Poderia ir cego aqui e clicando na setinha. Pá, 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 pá. Beleza, até furar. Ou simplesmente você vem aqui, ó, quero que ele seja passante, eu quero que fure minha peça, tá vendo? Passou a peça, ele para. Confirmo, furou minha peça. Tá vendo? Minha peça furou. Que é a inclinação. Ah, mas eu queria que fosse um pouquinho mais inclinada. Tudo bem, então vai lá e edita a fase que você acha que tem que ser melhorada. Então vou vir com o mouse aqui, tá? Vou selecionar o plano, tá? Posso clicar com o esquerdo ou com o direito do mouse. Eu gosto de clicar com o direito para não acionar a opção de nomear. Então direito no mouse, tá? Editar recurso. Que recurso? Recurso que eu cliquei, que é o plano. Então no plano eu venho aqui, então volta na etapa, como se eu estivesse fazendo o plano de novo, tá? E vou vir aqui e vou selecionar, por exemplo, um ângulo aqui de, deixa eu virar a peça aqui, vamos colocar 65 graus. Tá vendo? Inclinou mais a peça. Então tudo que tiver desenhado nela tem um plano. E eu tenho aqui o furo que eu fiz. Se eu inclinei meu plano, o furo vai seguir a inclinação, porque o furo segue o plano. Se eu alterar o plano, tudo que veio após o plano, tudo que está relacionado ao plano vai ser alterado também. Fique vendo. Confirmei, tá? Meu furo, tá vendo? Seguiu uma inclinação maior. Tá? Furou, confirmei. Se esse plano aqui estiver atrapalhando vocês na visualização, vocês podem vir aqui, ó, direito do mouse e vir nesse olho aqui, clicar nesse olho com uma faixa. Eu oculto ele. Ele está lá, está funcionando normalmente, só que ele não está visível, tá? Se eu quiser voltar ele, mesma coisa. Direito do mouse, clico no olho para exibir novamente, tá? Bom, é esse o comando que cria planos, tá? Só para reforçar mais um pouquinho, então é a aba recurso, geometria de referência, plano, ele dá 3 opções, tá? Por exemplo, poderia selecionar essa face aqui, criar um plano com uma única referência, eu quero um plano paralelo, tá? Eu quero que tenha uma distância, por exemplo, de 20 mm, tá? E eu quero criar vários. Tá vendo? Uma única referência, consigo criar todos esses planos. Para quê? Por exemplo, se eu quisesse desenhar aqui um pino, onde que o pino seja cônico, tá? Então desenharia um círculo aqui e um maior aqui, de forma que eu vou unir todos esses perfis para gerar. Ah, se eu quero um perfil todo ondulado, então eu desenho um círculo, uma elipse, um quadrado, ele vai juntar todos esses perfis aí através, criar um pino com uma geometria toda diferente através do comando loft, tá? Loft que nós já falamos, então ressalto base por loft, né? É comandinho que nós já falamos um pouquinho sobre ele, tá? Então tá aí. Tá? Só como exemplo, não quero isso. E como esse vídeo ficou mais curto que os demais, né? Bom, isso é uma coisa boa, né? Mas eu vou aproveitar e fornecer um comando extra, tá? Que é pouco usado assim no dia a dia, né? No dia a dia não. Depende do que você for fazer, né? Mas eu acho que eu não vou falar dele, né? Parar para falar só dele. E é o comando casca. Se eu quiser criar uma caixa, por exemplo, uma caixa, na verdade, ela tem uma espessura, né? Por exemplo, uma caixa de madeira, né? Uma madeira que é uma espessura, eu bato os 4 cantos, um no 4 madeira mais o fundo, aí com ou não, com tampa ou sem tampa, tá? Então, se eu vir em recursos aqui, ó, procuro o comando casca, seleciono o comando casca. Casca, na verdade, ele vai criar uma espessura para isso, deixar ela oca, tá? Então, se eu venho aqui, ó,
Qual a espessura que eu quero? Vamos colocar, por exemplo, aqui 3 milímetros. Tá? 3 milímetros, tá? Então, vamos exibir, tá vendo? Criou uma casca, vai ficar dessa forma. Aí eu tenho a opção, para dentro ou para fora? Geralmente é para dentro, tá? Então ele pega da face e vai considerar a espessura dali para dentro. Se eu colocar para fora, tá vendo a visualização? A caixa vai inchar. Aquela face dela, tá? Vai virar a face interna, tá vendo? Interna, tá? E aqui eu seleciono aqui se eu quero que ela tenha ou não tampa, tá? Então vou selecionar no caso aqui, ó. Eu quero que ele tire essa face aqui de dentro do meu furo, tá? Porque senão o furo vai ficar cheio, tá? Ele vai criar, em todas as faces vai criar uma casca, inclusive no furo que eu acabei de fazer. Então vou confirmar, vocês vão verificar como ficou, tá? Olha lá, criou uma caixa, tá vendo? Bem legalzinha, tá vendo? Tem uma parede aqui, uma espessura. Ah, mas eu queria tirar a tampa. Então tira a tampa, volta lá. Que etapa que você criou a casca? Né? Então você volta na etapa que você criou a casca para selecionar a casca sem aquela face. Então eu venho aqui, eu quero alterar essa face do meu desenho. Direito do mouse, clica no direito do mouse, vem aqui, editar. Nós vamos falar depois uma aula só sobre edição, tá? Edição de desenho já feito, tá? Então eu pedi para tirar a casca do furo. Então clica aqui, eu quero que também tire essa face. Confirmo. Tá? Virou uma caixa, tá vendo? Sem aquela face, sem a tampa. É isso daí, pessoal, tá? São comandos simples, mas que ajudam muito. Às vezes você não tem conhecimento, não tem ideia de como fazer e seu desenho fica travado, tá? Fica parado nisso. Então, assim, resumindo, trabalhamos um pouco dentro da aba recurso dos comandos que estão englobados por recurso, tá? Geometria de referência, planos. No momento trabalhando com plano. Vai ter várias opções aqui, tá? No próximo desenho nós vamos trabalhar com ponto. Então no momento planos. Pode criar vários planos com até 3 referências. Posso usar uma? Pode. Posso usar 2? Pode. Até 3. Lembrando que 2 pontos pode ser substituído por uma linha, tá? Que aí economiza uma referência, tá? E os planos eles podem ser pode ter ângulos diferentes, passar por ponto diferente, aí vai de acordo com a criatividade e necessidade de vocês, né? E desde que se enquadre nas 3 opções. Então, criar plano, tá? Primeiro, e aproveitei e usei o comando casca, e dentro de casca ele tem a opção criar casca para dentro ou para fora, tá? E se você quer tirar alguma face, o que é a face? Você quer que tire o fundo, quer que tire a tampa, quer que tire a lateral? Que face você quer que seja removida? No caso aqui eu retirei a face do meu furo, tá? E a face superior, para virar uma caixa realmente, que nem eu tinha falado. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso daí, tá? Algo simples, mas que pode fazer falta. Obrigado, até mais, tchau.